Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Nós temos acompanhado com muita tristeza o drama vivido pelo Japão, depois do terremoto, do tsunami. Além dos tremores secundários e do vazamento das usinas nucleares. Hoje você vai acompanhar uma entrevista com o físico da Unicamp, Enio Pérez da Silva, que vai explicar pra gente o que realmente é a energia nuclear. Como é produzida e quais as consequências dos vazamentos que têm ocorrido. No Brasil, também temos usinas nucleares em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Será que estamos seguros? Você vai conhecer ainda o maravilhoso trabalho desenvolvido pelo Centro Promocional Tia Leide, que atende 650 crianças, adolescentes e jovens de 6 a 24 anos, além de suas famílias. Através de um conjunto muito bem planejado de atividades educacionais, culturais e esportivas, a ONG procura garantir mecanismos concretos de inclusão social. Confira agora a entrevista sobre energia nuclear. A tragédia do Japão colocou novamente o mundo em alerta sobre o perigo que a exposição a altos níveis de radiação nuclear representa para a humanidade. Em abril de 1986, um reator da usina soviética de Chernobyl, na Ucrânia, explodiu, causando a maior catástrofe nuclear civil da história, deixando mais de 25 mil mortos. O combustível nuclear queimou durante 10 dias, jogando na atmosfera radionuclídeos de uma intensidade equivalente a mais de 200 bombas atômicas, iguais à que caiu em Hiroshima. 3/4 da Europa foram contaminados. Segundo especialistas, esse tipo de radiação, que não se vê nem se cheira, pode causar de queimaduras a câncer e seus efeitos são de longa duração, gerando danos à saúde e ao meio ambiente durante anos. De acordo com a escala internacional de eventos nucleares, o desastre do Japão chegou ao nível 5, enquanto o de Chernobyl atingiu 7. O nível de radiação encontrado na água do mar, perto da usina nuclear de Fukushima, está 5 milhões de vezes superior ao limite legal, o que levou o governo a admitir que a situação é muito séria e continua fora de controle no país. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o japonês Yuki Amano, anunciou a realização de uma conferência internacional para discutir a segurança nas usinas nucleares. O encontro acontecerá entre os dias 20 e 24 de junho em Viena, na Áustria. O programa Mais Cidadão foi até a Unicamp conversar com o físico Enio Pérez da Silva para esclarecer um pouco mais sobre essa questão de energia nuclear. Professor Enio, muito obrigado pela sua entrevista. A gente vê a população ter dúvidas em relação à energia nuclear. O que é energia nuclear? Como é que ela é liberada e por que o Japão e o Brasil e outros países precisam de parte de sua matriz energética dentro da energia nuclear? Bom, a energia nuclear ela vem da quebra de núcleos de alguns elementos existentes na natureza, que são elementos pesados, átomos muito grandes, instáveis, que por capturar algumas partículas, no caso dos reatores são nêutrons, eles se quebram. E esses núcleos, ao se quebrar, eles liberam calor. Esse calor, dentro dos reatores, produz vapor, que acionam as turbinas, que estão conectadas aos geradores e produzem energia elétrica para a rede. Então você vê que o objetivo do Japão e de outros países, até no Brasil, em Angra dos Reis, o objetivo é produzir energia elétrica. E como é que esse processo pode ser controlado, professor? Digamos, por exemplo, que nesse caso em que aconteceu esse acidente, o terremoto, o tsunami, saiu do controle dos técnicos japoneses que são reconhecidamente competentes. Como é que eles não conseguiram controlar esse processo? Como os núcleos, para se romper, eles precisam dos nêutrons, e quando eles se rompem, eles liberam mais 2 ou 3 nêutrons, que vão afetar os outros átomos. Então, por isso que você tem uma reação em cadeia. Cada vez mais átomos vão se quebrando e liberando energia. Vai fazer com que o núcleo se aqueça. Então, o controle é feito
retirando os nêutrons quando eles estão em excesso. Toda vez que a temperatura do reator começa a subir, é porque estamos com excesso de nêutrons. Então existem umas varetas de controle que são introduzidas dentro do reator e elas capturam esses nêutrons, não deixando que eles façam novas reações. Então a reação diminui e a temperatura baixa. Quando você perde o controle, é porque você não teve como segurar, eliminar esses nêutrons a mais que estavam ocorrendo nas reações. Esse calor do reator, ele é retirado através de um fluido que vai tirando o calor de lá e levando para fora para produzir o vapor que vai acionar as turbinas. Não se pode utilizar essa água que entra em contato com o núcleo diretamente, porque ela é muito radioativa. Certo. Com o aumento da temperatura, as moléculas de água, que são formadas por hidrogênio e oxigênio, a temperatura é tão alta, quando você perde o controle, que elas se quebram, formando uma nuvem dentro do reator, uma bolha dentro do reator de hidrogênio e oxigênio. A explosão que nós vimos em Fukushima foi exatamente a ignição desse material, desses gases de hidrogênio e oxigênio, que rebentou a segunda proteção. Se você fez a usina para a escala 7, na escala Richter, e aconteceu um terremoto de escala 9, aquela usina não estava preparada para tudo isso. A associação de um terremoto mais tsunami superou as expectativas, exatamente, né, da possibilidade estatística de ocorrer aquele tipo de evento. Professor, no caso do Japão, eles não têm grandes centrais elétricas, é um país que não tem muitos cursos de água, como no Brasil, que a gente pode fazer hidrelétricas, barragens, etc. Eles tiveram que usar essa componente nuclear com uma decisão que eles não podiam fugir disso. Pois é, cada país tem que tomar as suas decisões para se prover de energia elétrica, que é fundamental. Hoje nós não vivemos mais sem energia elétrica, né? Então, cada país tem que analisar os seus recursos e suas tecnologias. Certo. Um país como o Brasil, que tem um potencial hidráulico muito grande, está fazendo uso majoritariamente dessa energia que é barata. Ela tem impactos ambientais, porque todas têm. Elas têm risco? Todas têm risco. Mas os recursos energéticos do Japão são quase nenhum. Eles não têm petróleo, eles não têm carvão, nem vento direito eles têm. E nem hidráulica, como você disse. Agora, a gente sabe que a questão do petróleo é complicada, porque tem o Oriente Médio, tem a OPEP e os preços flutuam, etc. Um país como o Japão, para se garantir, também fez a opção nuclear. Tá certo. E o Japão, eles têm, a gente sabe, muito estoque de urânio e plutônio, que eles também não têm, mas eles compraram dos outros. Tá certo. Isso garante para eles, através da energia nuclear, décadas de geração de energia, se houver uma crise mundial de petróleo. É uma decisão que a sociedade japonesa tomou. É uma sociedade que sabe dos riscos, porque eles estão em cima da junção de 4 placas tectônicas, e lá terremotos são diários. Mas se a gente analisar Chernobyl e o que aconteceu lá agora, a gente percebe que o preparo dos japoneses para enfrentar o problema foi muito maior. Enquanto na Rússia, as pessoas sequer sabiam o que estava acontecendo. Então, o número de mortos, né, proporcionalmente, vai ser muito menor. É porque o acidente no Japão não tomou as proporções que tomou em Chernobyl.